Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos sustenta, que nos fortalece, que nos traz vigor de vida. Estou aqui para compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 8, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Ana e Rodolfo, um canal onde nós diariamente temos o devocional que não é um momento isolado, aonde você faz anotações no seu caderno e grifa a sua Bíblia e medita na palavra. O devocional se inicia dessa maneira, mas o devocional é um estilo de vida. O devocional é uma mudança de mente, é uma metanoia. O devocional é uma chave poderosa para uma vida plena e abundante. O devocional ele muda vidas, transforma destinos. Quando você tem uma vida devocional, quando você tem devoção a Jesus e você vive aos passos de Jesus, você vive uma vida totalmente diferente, e é isso que eu quero trazer para você. Essa metanoia, essa mudança de vida, essa mudança de hábito, esse hábito atômico, aonde diariamente você se alimenta da palavra e isso vai transformar toda a sua vida em todas as áreas. Então fica comigo até o término desse devocional. Eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Se inscreva no nosso canal e eu já de cara eu te desafio a compartilhar aí esta mensagem com no mínimo 7 pessoas, porque eu tenho certeza que é relevante a mensagem do reino e vai impactar vidas. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Querido Deus e amado Pai, eu glorifico a Ti pelas muitas pessoas que assiduamente estão aqui fazendo devocional comigo. Pai, obrigado por estas vidas que já têm vivido uma transformação de mente e já têm aí conseguido alcançar a prosperidade do alto. Senhor, eu oro para que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações e revele a nós o que há nas entrelinhas em nome de Jesus. Amém. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Ponto. O que acontece? Nós acabamos de vir estudando desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. Algo que é assim extraordinário, que diga-se de passagem, todo cristão, todo aquele que crê em Cristo, que tem uma vida devocional aos passos de Jesus, deveria estudar e meditar no Sermão do Monte. Então Jesus acabou ali, de dar o sermão, de trazer esta revelação, essas diretrizes, esses princípios de como segui-lo, de como andar em novidade de vida. E aí ele desceu. Você pensa que parou? Não. Então, após todo esse mover do monte, descendo, as multidões o seguiam. Imagine que mover lindo. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele afirmou: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. É interessante que aquelas pessoas que recebiam a cura,
que então, né, percebiam que estavam curadas, elas tinham que ir até o sacerdote para que o sacerdote testificasse que elas estavam limpas e então elas pudessem voltar ao convívio da sociedade. Então Jesus o direciona para que ele vá, né, ali fazer aquilo que dizia a lei. A lei de Moisés dizia que tinha que ser feito assim. Então Jesus o orienta a cumprir a lei. Eu quero dizer para você que quando nós ali vivemos um momento, né, de renovo com Cristo, muitas das vezes nos batizamos, aceitamos Jesus e seguimos nesta caminhada, em algum momento a gente pode achar que a gente não precisa seguir leis, que a gente não precisa cumprir os princípios, mas isso é uma mentira do diabo, né? Não permita que Satanás te envolva na teia dele, no laço de embaraço dele e te tire do caminho. Jesus, ele não quer que ninguém viva à base de rebeldia, não. Ele quer que nós venhamos cumprir a lei. O que tem que ser feito? Quando na dúvida, você analisa da seguinte maneira: Jesus faria dessa forma? Aí você tem a resposta. Claramente você vai entender, não, Jesus não faria dessa forma. Preciso andar dessa outra forma, entendeu? Dando continuidade, vai falar sobre a cura do criado de um centurião. Extraordinário. Presta atenção. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aquele centurião entendia a respeito de hierarquia. Ele entendia que uma palavra dada de uma liderança era lei, teria que ser cumprida. Então, nesse sentido, nesse viés, nesse contexto, ele sabia que se Jesus declarasse a cura, curado estaria. E ponto, acabou. A fé dele vinha daquilo que ele vivia, daquilo que ele acreditava. Muitas das vezes nós somos condicionados a acreditar e a crer em coisas de acordo com a nossa criação ou de acordo com aquilo que nós vivenciamos. Então, às vezes, você é condicionado pelo seu meio a acreditar que as coisas precisam ser de tal forma, quando na verdade é a sua fé que vai ser determinante para realizar o milagre. Jesus, ele te permitiu ouvir esta mensagem para que você tenha clareza e entenda que a tua fé será determinante para que o seu milagre aconteça. Se creres, verás a glória de Deus. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo.
Então entende que você consegue entender que aonde Jesus chegava, a geografia não era mais a mesma, o ambiente mudava, aconteciam milagres, prodígios e maravilhas. Eu quero dizer que a hora que você entender que o Espírito Santo de Deus é com você e que essa presença é real, aonde você estiver, os ambientes serão diferentes. É muito bom quando a gente começa a experimentar isso, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, quando aquela mentalidade de escassez, de inferioridade, ela perde a credibilidade e nós assumimos, né, a identidade de Cristo. É muito lindo, é maravilhoso. Aqui diz assim, muitas outras curas. Eu acredito, gente, que se fosse para colocar na Bíblia tantas e tantas curas, tantos e tantos milagres que Jesus realizou, não caberia. Não caberia, porque seriam muitos. Então, olha, muitas outras curas. Chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. É interessante demais a gente ver que Jesus, ele conduzia as pessoas a viver de acordo com a realidade do reino e não a realidade terrena. Quando nós conseguimos entender que não se trata meramente da nossa vida, daquilo que nós queremos, mas quando nós conseguimos olhar o todo, as coisas fluem melhor. Então Jesus, quando ele fala aqui, né, quando ele dá essas direções, ele está querendo que eles vejam o todo e que eles compreendam a grandiosidade do chamado de andar com Jesus. Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: Se nos impeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. Eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar,
e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Eu quero dizer para você algo muito importante. Jesus está no barco. Não importa que a tempestade ela se levante, não importa que pareça que não vai ter fim ou que vai, aí submergir o seu barco, que vai essa onda, ainda que pareça que essa onda vai ficar maior que o seu barco, que vai te afundar, não vai. Jesus está no barco. Na hora certa, ele acalma essa tempestade. Deus é contigo. Deus é contigo. Crê somente. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado por esta rica oportunidade de podermos meditar e refletir na tua palavra. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livra de todo mal. Espírito Santo de Deus, sê com esse irmão, com essa irmã e realiza uma obra de poder e de milagres. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo no coração. Shalom.